Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do programa Caminho Verde. Eu sou a professora Dala, sou farmacêutica, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e estarei apresentando o programa. E nesse primeiro episódio, nós trouxemos aqui o nosso primeiro convidado, o professor Dr. Rui Prediger, que fez o seu mestrado e o seu doutorado em farmacologia na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje é um excelente pesquisador, um dos mais renomados do nosso país, professor da universidade no departamento de farmacologia e também coordenador do curso de extensão endocannabinologia. Nesse primeiro episódio, para iniciar o programa, nós vamos debater sobre a história da cannabis, o porquê, afinal, uma planta usada há tantos anos tem sido tão proibida e cheia de preconceitos. Bom, mas antes disso, nós vamos conversar com o professor Rui Prediger. Mas antes de falar a respeito do assunto, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, né? Como que você chegou nesse mundo dos canabinoides, nesse mundo da pesquisa? Obrigado, Dala. Um prazer enorme estar aqui no seu programa, nesse primeiro episódio. Bem, eu iniciei a minha trajetória na área dos canabinoides durante a minha iniciação científica, né? Então, aproximadamente no terceiro ano do curso de farmácia aqui na UFSC, eu realizei a disciplina de farmacologia, que basicamente ensina como agem os medicamentos. E eu me envolvi muito, né? Fiquei assim com interesse particular na psicofarmacologia. Então, para mim era deslumbrante entender, né, como as medicações, substâncias que atuam no sistema nervoso central modulam, né, o funcionamento de bilhões de neurônios que conseguem mexer com o nosso humor, com vários aspectos, né, do nosso dia a dia. Então, eu busquei na sequência um estágio, né, e busquei então um estágio no laboratório de psicofarmacologia aqui da UFSC, que era coordenado na época pelo professor Reinaldo Takahashi, né? Então, o professor Reinaldo Takahashi é um pioneiro em Santa Catarina e aqui na UFSC na pesquisa com canabinoides, né? Então ele iniciou as suas pesquisas nesse tema na década de 1980 e durante 8 anos então eu convivi diariamente, né, com a rotina do laboratório de psicofarmacologia, coordenado pelo professor Takahashi, onde diariamente a gente discutia sobre esse tema, né, canabinoides, outras substâncias que atuam no sistema nervoso central, recebíamos visitas de pesquisadores renomados sobre o tema, né, iniciei minha participação também em eventos científicos, né, que tratavam desse tema, e é importante destacar, né, que o professor Takahashi ele foi orientado pelo professor Elisaldo Carlini, que é o pioneiro de pesquisas biomédicas, né, com canabinoides aqui no Brasil. E isso te torna o neto científico do professor Elisaldo Carlini, que é considerado o pai da cannabis aqui no nosso país. Sem dúvida é uma grande honra, né, ter essa, digamos, descendência científica, né, ser filho científico do professor Reinaldo Takahashi, né, o pioneiro das pesquisas com canabinoides aqui em Santa Catarina, e com o neto científico do professor Elisaldo Carlini, né, que é o pioneiro das pesquisas com canabinoides aqui no Brasil. Então, dentro desse ambiente, né, desse laboratório de psicofarmacologia, foram, na verdade, formados dezenas de pesquisadores, muitos dos quais ainda hoje pesquisam nesse tema de canabinoides, né? Então, além de mim, posso citar vários nomes, mas, por exemplo, Fabrício Pamplona, que é um pesquisador que ele trabalha tanto na área acadêmica quanto de inovação, né, envolvendo canabinoides. Destaco também o Dr. Leandro Vendrúsculo, que atualmente é um dos principais pesquisadores do NIDA, né, que é um Instituto Nacional Americano de Pesquisa sobre Drogas de Abuso, lá em Baltimore. Então, assim, realmente era um ambiente muito frutífero, né, muito rico para discussões científicas sobre canabinoides. Então foi nesse ambiente que eu me desenvolvi, né, e iniciou, digamos, o meu interesse também nas pesquisas com canabinoides na área biomédica. E, professor, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o arcabouço científico que existe hoje no nosso país. A UFSC
Por exemplo, né, uma das universidades que mais desenvolveu pesquisas com canabinoides nessas últimas décadas, e ainda bem que esse crescimento vem acelerado dentro da universidade, mas também como que é o panorama das pesquisas no nosso país hoje, porque a gente sempre tem o hábito de olhar para fora, né, ver os outros países, o que os países estão fazendo, e a gente esquece que aqui na nossa casa existem excelentes pesquisadores e são realizadas pesquisas de pontas, principalmente com os canabinoides, que é uma coisa, são pesquisas de décadas, né? E a gente sempre olha para fora e esquece daqui, de valorizar os nossos. Então, gostaria que você falasse um pouquinho desse arcabouço científico do nosso país, como que está a situação da pesquisa científica com os canabinoides e com a cannabis, né, com a planta também, atualmente. O Brasil, né, e também a UFSC, como você mencionou, sempre foram referências, né, e pioneiras em várias áreas de pesquisa que envolvem canabinoides, né? Então, como eu citei, na UFSC particularmente, existem pesquisas na área biomédica, né, sendo desenvolvidas desde a década de 1980, mais recentemente pesquisas muito importantes nas áreas de ciências farmacêuticas, na área de ciências agrárias, né, não posso deixar de citar que a Universidade Federal de Santa Catarina é a primeira universidade brasileira, né, a ter né, uma ação judicial que lhe garante desenvolver insumos, né, e pesquisas com canabinoides, com a própria planta, né, na área de ciências de medicina veterinária, né, então uma grande conquista do professor Eric Amazonas, do campus de Curitibanos. Então, assim, existe realmente, né, diversos grupos de pesquisa aqui na UFSC que desenvolvem um trabalho assim, fantástico. O que a gente tem buscado e a gente tem visto esse movimento é de uma maior integração entre esses grupos, né? Então, até pouco tempo atrás, esses grupos eles atuavam de maneira independente e agora, né, existe essa ideia de uma maior integração e tenho certeza que isso, né, trará muitos frutos para a UFSC. A nível nacional, então, também, né, então, o Brasil desenvolve pesquisas, né, eu citei o professor Elisaldo Carlini, então, talvez quem não está tão familiarizado com as pesquisas, né, desse importante pesquisador, na década de 1970, ele foi um dos pioneiros no mundo a mostrar que canabinoides, né, especialmente o canabidiol, teria uma ação antiepilética, né, poderia controlar crises epiléticas. E levou, né, aproximadamente 40 anos até a gente reconhecer isso, né, e dar uma aplicação clínica para esses estudos. Então, mostrando assim, o quão avançada eram já essas pesquisas na época, né? Teve um trabalho recente de revisão, falando aqui um pouquinho só sobre o canabidiol, né? Teve um trabalho agora publicado em 2020, que levantou todos os artigos científicos publicados, né, que envolvem esse canabinoide, desde a década de 1940 até o início, né, de 2020. São quase 1.200 artigos. E, né, olha que interessante, entre os 10 principais pesquisadores do mundo, né, 4 são brasileiros, né? Então a gente tem, né, assim, uma tradição muito grande. Então, particularmente um centro muito forte de pesquisas com canabinoides, né, é a USP, né, a Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Então ali a gente tem alguns pesquisadores muito importantes, né, como Francisco Guimarães, como o professor Kripa, Zuardi, né, são referências mundiais na pesquisa com canabinoides para diferentes condições, né? Então, além dessa da epilepsia que eu citei, eles pesquisam também assim, uma aplicação em várias outras áreas. Agora, é claro, fazer pesquisa no Brasil, ser cientista no Brasil, não é simples, né? Então, a gente costuma falar, né, que é muito parecido com ser professor, né? É um amor que você tem, né? Então, assim, a gente realmente carece de um maior investimento, né, nessas pesquisas. E quando a gente fala ainda com pesquisas com canabinoides, né, tem algumas dificuldades adicionais, porque né, atualmente assim você tem muita
muita legislação e muitas limitações, né, legais para realizar essas pesquisas, né? Então, até é interessante citar que tanto o professor Carlini quanto o professor Takahashi, no decorrer das suas trajetórias acadêmicas, em algum momento eles, né, foram chamados na Polícia Federal, né, tiveram que prestar esclarecimentos sobre as suas pesquisas, né, o quanto isso, né, de alguma forma poderia ser uma apologia ao uso de drogas, etc., né? Então, né, mostrando assim algumas resistências. Fazer pesquisa no Brasil é desafiador, né? Por tudo isso que você está contando para a gente, porque a gente sempre pensa num usuário ou num paciente que tem muita dificuldade hoje. A gente fala tanto de cannabis medicinal, mas a verdade é que os próprios pacientes têm muita dificuldade no acesso ao produto, então não é tão simples quanto a gente pensa. Mas os pesquisadores também correm esse risco, né? Ou seja, tudo que se for fazer com a planta hoje, tanto um uso terapêutico como uma pesquisa, tem as suas dificuldades, as suas limitações e requer aí uma papelada, né, para provar o que a gente vai fazer com aquele material de fato. E professor, aproveitando falando de pesquisa, nós sabemos que atualmente você coordena um grande estudo científico, né, com os canabinoides no Parkinson. E isso teve uma repercussão muito grande nas mídias. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho, já aproveitando a questão do próprio material para pesquisa, né, que deve ter sido bem burocrático, adquirir esses produtos para um estudo desse porte. A gente tem muito orgulho desse estudo, né? É um estudo que teve início, na verdade, nós estamos conduzindo 2 estudos clínicos, né? São os maiores estudos clínicos atualmente em andamento no mundo, um focado na doença de Parkinson e outro na doença de Alzheimer, né? São 2 doenças neurodegenerativas. Atualmente essas doenças elas não têm cura, né? Então, assim, o que a gente dispõe de tratamento atualmente para os pacientes com essas doenças são tratamentos assim que tentam melhorar a qualidade de vida, né, temporária desses pacientes, mas você não tem cura para essas doenças. Esses tratamentos também têm muitos efeitos adversos, muitas limitações, né? Então, esse foi um estudo que se iniciou há aproximadamente 4 anos, né? São estudos que estão sendo desenvolvidos em colaboração com um grupo de laboratório de cannabis medicinal lá da UNILA, né? Universidade Latino-Americana, em Foz do Iguaçu. Então isso é muito interessante, né? 2 universidades públicas brasileiras conduzindo, né, um estudo de grande porte. E envolve, né, pesquisadores, um grande número de pesquisadores, né, desde médicos, farmacêuticos e, claro, gostaria de destacar os estudantes de pós-graduação, né? A gente estava falando da questão da ciência no Brasil e sempre quando eu tenho a oportunidade de falar da ciência brasileira, a gente tem que lembrar, né, que o motor, a força motriz da ciência brasileira são os estudantes de pós-graduação, né? A gente tem raros institutos de pesquisa, pesquisadores profissionais. O que a gente tem são estudantes de pós-graduação. Então, nessas nossas pesquisas clínicas, também a gente tem um envolvimento de um grande número, né, de estudantes de pós-graduação. Gostaria de destacar, né, o nome da Ana Carolina Martins, que é a nossa pesquisadora principal, né, desses estudos, a Tainara Silva e mais dezenas de pós-graduandos, né? Então, a gente, né, nesses estudos está desenvolvendo uma metodologia que a gente chama do estudo controlado, né, por placebo. Então isso é um diferencial, né? Quer dizer, a gente tem um grupo dos pacientes sendo tratados com uma substância inerte, né, que não faz efeito, é o que a gente chama do placebo, e a outra parte dos pacientes sendo tratado com os canabinoides. E esse estudo ele tem uma característica que ele é cegado, né? Então, pode ser um termo um pouco curioso, né, para as pessoas, mas basicamente isso quer dizer que nem os pacientes, né, e nem os pesquisadores sabem a que grupo, né, esses pacientes pertencem. Então isso atualmente assim são
os estudos mais controlados, né, que evitam um viés de interpretação, né, dos resultados, etc. E só mais lá para frente que a gente vai abrir o estudo, né, e saber, bom, cada paciente a qual grupo pertence, né, e poder ver os benefícios, então, realmente, ou não, né, desses canabinoides nessas duas doenças. É importante também a gente falar que a gente está conduzindo, assim, avaliando diferentes sinais e sintomas dessas doenças, né? Então, muitas vezes a gente acha que a doença de Parkinson ela é simplesmente uma doença motora, mas não. Os pacientes têm alteração de humor, de sono, de dor, né? E que tem um tratamento muito difícil com as medicações atuais. Então, a gente está avaliando efeitos canabinoides, né, num amplo espectro aí de sinais e sintomas nessas doenças. E quem sabe, né, daqui a um pouco tempo a gente tenha resultados bonitos aí para a gente estar falando sobre. E esses produtos que são utilizados no estudo, eles vêm de onde? Sim. Porque aqui no Brasil é complicado ter um produto realmente de qualidade produzido no nosso país para um estudo desse porte, né? Exato. Então, como que é o acesso a esses produtos para os pacientes nesse estudo? Sim, os estudos pilotos, né, assim, porque isso é importante, para a gente chegar na dose, né, nas substâncias que a gente está envolvendo nesse estudo, foram realizados estudos piloto, né, com um número menor de pacientes. Esses estudos foram conduzidos lá na UNILA, né, no laboratório do professor Francisney Nascimento, né, coordenados aí pela Ana Carolina, pela Tainara, e, bom, aí a gente chegou nas doses. Esses estudos pilotos foram feitos, né, com extratos da planta, né, então fornecidos por a associação aqui do Brasil. Mas uma característica, né, assim, tem sido mostrada é que você precisa ter um controle muito exato das concentrações desses canabinoides, para de fato a gente chegar, né, nos benefícios nessas duas doenças. Então, após a gente fazer uma avaliação de várias empresas que poderiam estar fornecendo, a gente chegou numa empresa da Suíça. Então, esse produto é um produto farmacêutico já acabado, né? Quer dizer, embora ele não seja comercial, mas ele, né, é uma solução que vem da Suíça. E, de fato, né, esse foi um dos maiores desafios da nossa pesquisa. Então, foram mais de 2 anos de processo de importação. 2 anos, professor? 2 anos, né? Então, assim, já tendo o financiamento da pesquisa aprovado, o projeto aprovado em todas as instâncias, né? Aqui dentro da UFSC, Comitê de Ética, a gente passou aí por um grande desafio junto à Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que cuida desse processo de importação, né? E aí foi interessante, e aqui eu destaco, né, eu acho que não existe uma má fé por parte da Anvisa, né, de forma alguma, mas é um processo de aprendizado, né, tanto deles quanto da gente, e a gente pode, né, mencionar que foi assim, a maior importação de produtos canabinoides para pesquisa até hoje feita no Brasil, né? Então esse nosso estudo conduzido aqui na UFSC, e gostaria de destacar aí, né, o setor de importação aqui da UFSC, ele foi assim, fundamental para viabilizar, né, que esse estudo hoje estivesse em andamento, né? Mas realmente, assim, em alguns momentos a gente achava que não conseguiria, né, importar esses canabinoides, mas felizmente a gente superou isso, né, e o estudo está em andamento. Professor, hoje a UFSC tem o curso de extensão em endocannabinologia, e é um curso para profissionais da saúde, começou com essa temática e hoje já formou centenas de profissionais em 23 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. E é um curso que vem crescendo, mas como nós citamos anteriormente, até dos próprios pacientes, a importância das pesquisas clínicas, também existe essa importância de levar informação para o paciente também. Então, esse curso ele se ampliou de uma forma que agora teremos cursos para os pacientes também, cursos temáticos. E eu gostaria que o professor falasse dessa importância de levar a informação científica de uma forma correta, não só para os profissionais da saúde, mas também para os pacientes, porque nós pacientes somos
os mais beneficiados disso tudo? Isso eu vejo que é uma ação fundamental, né? E é uma parceria aí da UFSC, né, com o Instituto Dalla, né? Então essa parceria tem se mostrado assim um grande sucesso, né, nessas ações de justamente tanto de divulgação científica, né, mas de ensino, de qualidade. E eu acho que ele, né, vem, na verdade, dentro dos objetivos da universidade, né, que é fazer ensino, né, a pesquisa, a extensão, ações de extensão. E esse projeto, né, cursos de endocannabinologia, né, para profissionais da área da saúde e também para os pacientes, ele é uma ação muito importante, né, porque claro, desenvolver o conhecimento científico, né, que envolve os canabinoides, mostrar a eficácia realmente terapêutica desses canabinoides para diferentes condições médicas, etc., é muito importante, né? E isso vai levando um avanço do conhecimento. Mas de nada adianta se esse conhecimento ele fica restrito, né? Se ele fica restrito aos laboratórios, se ele fica restrito a um grupo de pesquisadores, né? Então, fazer com que esse conhecimento, essa informação, mas principalmente uma informação de qualidade, né, chegue até os profissionais, né? Porque antes se discutia, bom, será que existe o potencial terapêutico dos canabinoides? Essa é uma pergunta superada, né? Em seguida, será que esses produtos canabinoides chegarão no Brasil? Essa já é uma questão superada, né? Agora, a questão chave é, bom, os nossos profissionais de saúde, os pacientes brasileiros, né, eles têm acesso à informação desses produtos, né? A partir do momento que uma prescrição de um canabinoide chega para um farmacêutico, né, ou um médico mesmo, imagina quantas inseguranças, né, quantas dúvidas ainda um médico tem no momento de fazer essa prescrição, né? Então, e o paciente, né, quer dizer, a partir do momento que ele tem na mão um produto, né, à base de cannabis, um produto canabinoide, como ele faz o uso, né, em que dosagem, será que isso interfere com o seu tratamento que ele já está fazendo para aquela doença? Ele tem que interromper o tratamento ou não? Olha quantas dúvidas surgem, né? E claro, muitas vezes as pessoas elas buscam essa informação nos meios que estão ao seu alcance, né? Então se tornam autodidatas. Então, se a gente tem a oportunidade de oferecer esse curso, né, numa universidade pública brasileira, né, que, como eu falei, sempre esteve no pioneirismo, na vanguarda das pesquisas que envolvem canabinoides, eu tenho muito orgulho de falar que a UFSC atualmente, né, junto com o Instituto Dalla, também está nesse pioneirismo do ensino, né, da endocannabinologia, né? A gente conversa bastante sobre isso, né, que assim, alguns dos objetivos é que esse tema, né, que envolve os canabinoides, ele faça parte, né, do currículo de graduação de todos os cursos de saúde, né, os cursos que seria o ideal, né, professor? Quer dizer, né, que no futuro, né, os cursos de medicina, né, de farmácia, de nutrição, quer dizer, todos esses cursos dentro do seu currículo trabalhem esse tema, né? Mas, né, no momento que a gente está fazendo, então, preenchendo essa lacuna, né? Então, profissionais já formados ou estudantes que estão em formação buscam esse curso, né? E realmente, assim, é um curso bastante completo, né? Então, assim, que envolve pessoas que estão há anos trabalhando no tema, né? Então, assim, que lidam com a questão desde da pesquisa, né, com a questão de legislação, com a questão farmacotécnica dos canabinoides. Então, tem vários aspectos ali que são trabalhados, né? E por parte do paciente, né, particularmente, eu vejo essa como uma ação muito importante, né? Então, a gente tem, claro, uma ação importantíssima aí das associações, né, que fazem um trabalho tanto de visibilidade, de acesso aos produtos, né? E então é fundamental que esse acesso ao produto seja acompanhado, né, de um acesso à informação,
né? Então, o paciente, os seus familiares, né, cuidadores, né, no caso de algumas doenças, é fundamental que eles tenham esse acesso a uma informação de qualidade. É fundamental se a gente quer ter um avanço em termos, né, da aplicação terapêutica, do uso terapêutico desses canabinoides, né, não basta ter o produto, né, é realmente ter um acesso a uma informação de qualidade. Eu acho que o curso, ele, né, o próprio histórico aí que você mencionou, né, o alcance que ele atingiu já nessas primeiras edições, né, é fantástico, né? Então, hoje ele não é um curso local, né, de Santa Catarina, da UFSC, é um curso nacional, né, e a gente sabe que, né, existem aí né, projetos aí para ele se tornar um curso internacional, né, quer dizer, chegar num alcance internacional, e eu tenho certeza que ele chegará nesse nível. E o importante de ressaltar a questão dos pacientes é que é por causa deles que nós falamos tanto de cannabis hoje, né? Há exatamente 10 anos atrás começou um movimento com as mães aqui no nosso país que foram para as ruas, foram brigar pelo direito de medicar os seus filhos de alguma forma. E naquela época ninguém sabia exatamente o que tinha no frasco, né? Essas mães traziam extratos dos Estados Unidos para administrar nas crianças e sem informação nenhuma. Então, hoje, 10 anos depois, com essa revolução que as mães fizeram no nosso país, nós vemos a importância do profissional de saúde estar acompanhando de perto, não só o paciente, mas a família do paciente. Nós temos relatos, inclusive, professor, de que um profissional que vai atender um paciente, às vezes ele verifica que a família está precisando, às vezes, mais do que o próprio paciente, porque dependendo da situação do paciente, desestrutura toda a família. Então, como que tudo desestruturado vai cuidar, né, vai cuidar de quem realmente precisa? Queremos reforçar aqui nossa gratidão por todos os pacientes, a todas as mães que começaram essa luta e todas as mães que continuam nessa luta até hoje, porque a gente sabe que não é fácil ter um paciente grave dentro de casa, precisar de um produto, esse produto ser proibido, e por mais que tenha alguma legislação, algum acesso no país, ainda é muito restrito. E, bom, vamos falar a verdade, a gente sabe que o acesso existe principalmente para quem tem dinheiro, né? Você vai na drogaria hoje, você compra um frasquinho por quase R$3.000, mas quem tem realmente condições de manter esse tratamento? E não é só o frasco, é a questão de ir no médico. Ir ao médico não é tão acessível quanto a gente fala, quanto a gente pensa. Então é toda uma cadeia envolvida, o farmacêutico que vai entregar aquele produto, que informação que esse farmacêutico tem para prestar uma assistência farmacêutica, para orientar esse paciente da melhor forma, orientar a família da melhor forma. Então é todo um conjunto, está tudo interligado, por isso que a informação é importante para toda essa cadeia, tanto para os prescritores, quanto para os profissionais da saúde que atualmente não podem prescrever, mas que atuam numa equipe multiprofissional, e o paciente, para ele entender o que ele está tomando, quais as reações, o que ele pode sentir, as melhoras. A cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, e é isso mesmo, tá, gente? É maconha, é o nome popular da planta. Toda planta tem um nome popular. Cannabis sativa é o seu nome científico e maconha é o seu nome popular. Mas aqui nós vamos nos referir como cannabis. A cannabis é uma planta de uso milenar. Sim, o primeiro registro dessa planta vem lá do imperador Shen Nung, no Império da China, mais ou menos 2.700 anos antes de Cristo. Sim, muitos milênios antes de Cristo já se tinha registro dos usos terapêuticos dessa planta. E não é só na China, não. Alguns anos depois, nós tivemos registros também no Antigo Egito. Ali, inclusive, a cannabis, ela é simbolizada ali na fronte da deusa Secha, que é a deusa da sabedoria, da arquitetura. E também, não só no Egito, mas a cannabis também é considerada uma das 5 plantas sagradas do hinduísmo. Então, como é que uma planta dessa chegou nos dias atuais do jeito que chegou? Quem vai nos responder? Professor Rui.
Não, professor Rui, como que uma planta de uso milenar, com tanto histórico, tantos registros, isso eu comentei um pouquinho dos registros antes de Cristo, mas nós sabemos que aí durante todos esses séculos, depois de Cristo também, ela foi muito utilizada. E se é uma planta com tantos benefícios terapêuticos, utilizada há milênios, como é que tem tanto preconceito e por que essa planta é proibida? Essa é uma pergunta dos milhões, né, Dala? Então, assim, eu concordo com você que acho que entender a história, né, ela é super importante e entender também, assim, quais foram os contextos, né, que levaram a decisões, né, e principalmente para a gente não repetir isso, né, que, assim, que os mesmos erros não se repitam. Se a gente considerar, né, então, talvez a nossa geração, né, os nossos pais, avós, eles conviveram com essa questão da cannabis, né, como uma planta proibida. Mas como você falou, quer dizer, é uma planta que tem um uso milenar e a proibição ela é restrita a aproximadamente meio século. Ou seja, né, se a gente faz uma linha do tempo de uso de cannabis, né, no mundo, a gente tem um uso por milênios e meio século de proibição, né? Então, só que a nossa geração justamente, né, está convivendo, né, com esse período né, da proibição. Quer dizer, teve que ocorrer um movimento popular, né, de mães para permitir o acesso, né, a medicações à base de cannabis, né, isso principalmente a partir de 2014, mas por um conhecimento científico que já vinha há décadas, né? E é mais ou menos, né, dentro desse, digamos, preconceito que a história da cannabis ela tem ocorrido. Então, assim, no Brasil, né, antes da década de 1930, a gente tinha plantações, né, e uso terapêutico de canabinoides. Se a gente pegar assim, em termos internacionais, a França, né, ela exportava cigarros à base de cannabis para tratamento terapêutico, né? Ou seja, no mundo era uma rotina o uso de produtos à base de cannabis, já com aplicação terapêutica também, além, claro, desse que você mencionou, né? Cultural, ritual, etc. Inclusive aqui em Santa Catarina mesmo era muito comum o cultivo da cannabis, né? Umas décadas atrás. E aí, assim, qual que foi, digamos, um ponto-chave? E aí é importante a gente falar que essa proibição, né, da planta e dos produtos, né, obtidos a partir da planta, que são as substâncias canabinoides, né, como o THC, o canabidiol e outras dezenas de substâncias, né, assim, ela não tem uma base em pesquisas científicas, né? É uma decisão política, né? E que se a gente for contextualizar, ocorreu principalmente a partir de 1925, né? Então, teve o encontro da Liga das Nações, que posteriormente, né, se tornou a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Então, num encontro realizado em 1925, o foco daquela reunião foi um problema que estava ocorrendo a nível de vários países, que era o uso do ópio, né? Então, de opioides. E naquele encontro, então, o foco era o ópio, só que o representante da Índia, né, e aí também, né, parece ser um contrassenso, quer dizer, um país que historicamente, né, tem um uso, né, ritualístico, né, assim, muito relacionado com a questão da cannabis, o representante da Índia foi um dos que, no meio da reunião, mencionou a cannabis. E o Brasil, ele acabou tendo assim um grande impacto nessa decisão, porque o representante brasileiro mencionou que o uso da maconha no Brasil era um problema muito maior do que o de opioides. Ah, porque faz muito sentido, né? Então, assim, né, um erro duplo ali no caso, né? Nem o
opioides nunca foi um problema de saúde pública brasileiro, né? Em outros países sim, né? Como Estados Unidos, né? Outros países. No Brasil não é assim um problema, né? O uso do ópio, né? Desse nível. E muito menos que a maconha e a cannabis fosse um problema superior ao dos opioides. Mas essas falas, né, de políticos, né, tiveram um impacto muito grande e já nesse encontro, então, se colocou a cannabis na mesma lista, né, de substâncias, né, e de plantas e de drogas perigosas, como o caso de ópio e de opioides, né. Posteriormente, então, já no encontro da ONU sobre entorpecentes, né, na década de 60, se manteve a questão da inclusão da cannabis e dos canabinoides nessa lista, né, de drogas com grande risco, né, e sempre fazendo uma relação aí com opioides, né, com substâncias desse nível. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, né, se a proibição do uso da cannabis, das pesquisas com cannabis, de fato não teve assim uma contribuição científica, não foi baseada em evidências científicas, foi a ciência que fez ressurgir, então através das pesquisas com canabinoides é que se fez o ressurgimento, né, do interesse tanto pela planta quanto das suas substâncias, né, para uma aplicação terapêutica, né? E isso ocorre principalmente a partir da década de 1960. Então, como eu mencionei, né, a gente está falando entre 1925, 1930, o início, né, dessa grande proibição, e aí, claro, os Estados Unidos têm um papel de protagonista nisso, né, quer dizer, através da sua agência regulatória, né, fazer uma proibição, né, tanto de uso quanto de pesquisas com canabinoides. Mas um marco, né, e aí eu gosto, e aí sempre enfatizar o papel da ciência, né, da boa ciência, né, na Universidade de Jerusalém, em Israel, né, um pesquisador que hoje em dia é também uma das grandes referências mundiais, né, infelizmente, né, nos deixou há poucos anos, o professor Rafael Mechoulo. Então o Rafael Mechoulo foi o primeiro, né, em 1960, a identificar o THC, ou seja, a gente usava a planta há milênios, mas não sabia o que existia nessa planta, né? E claro, com os avanços científicos da época, né, a questão de poder isolar substâncias, identificar substâncias, o professor Mechoulo e sua equipe de pesquisa lá em Jerusalém, né, identificou o THC, né? Então, um princípio ativo, uma substância canabinoide, né, que é capaz de promover ações no nosso organismo. Isso já, então, poxa, como é que uma substância presente numa planta está desenvolvendo ações no nosso organismo? Então, deve existir algum alvo para essa substância, né? Então, durante muito tempo se pesquisou, e aí nos anos de 1980, ou seja, por 20 anos, né, foram se avançando essas pesquisas até se identificar receptores canabinoides, ou seja, o nosso organismo, né, ele apresenta alvos, receptores para a ação de canabinoides, para a ação de plantas, a ação das substâncias canabinoides presentes na planta. Isso é muito interessante, né? Esses receptores, professor, são aqueles lugarzinhos na célula onde as substâncias se ligam. Exatamente, né? Então, e o mais fantástico é que esses receptores canabinoides, eles não estão presentes num único local do nosso organismo e também não estão em pequena quantidade, muito pelo contrário, né? Eles estão presentes, os receptores canabinoides, então esses alvos, né, para a ação dos canabinoides, estão presentes em várias áreas do nosso cérebro, né, praticamente distribuídos em todo o nosso cérebro, mas também, né, ao longo dos nossos órgãos periféricos, né, e justamente através da modulação desses receptores canabinoides que, né, a cannabis, as substâncias canabinoides modulam uma infinidade de funções do nosso organismo, né? Então, vão controlar o nosso humor, a nossa cognição, a nossa função motora, o nosso apetite, né? E hoje em dia, né, várias pesquisas mostrando, né, um grande número de aplicações. Então isso eu acho fantástico, né? Então, a partir da década de 60,
com a descoberta dessa primeira substância canabinoide, passando, né, a partir da década de 80, a identificação de receptores canabinoides, até se chegar na identificação de substâncias endocannabinoides. Isso eu gosto de falar isso, quer dizer, a pessoa ela pode nunca ter tido contato com a planta, nunca ter usado a maconha, mas o nosso organismo produz canabinoides. Então, um exemplo de substância canabinoide produzida, né, pelo nosso organismo é a anandamida, ou seja, esse receptor, né, em que atuam as substâncias da planta cannabis, é o mesmo alvo, né, para a ação de substâncias produzidas pelo nosso organismo, que são os endocannabinoides. Nossa, né? Incrível isso. É fantástico, né? E as pesquisas mais recentes, né, têm mostrado que, inclusive, alterações, né, prejuízos na sinalização desse sistema endocannabinoide podem estar associadas a dezenas de condições médicas, né, com doenças, transtornos, né, então, que vão desde as doenças neurodegenerativas, né, tem hoje em dia assim, uma linha de pesquisa que fala que com o envelhecimento, né, existe um prejuízo nesse sistema endocannabinoide, ou seja, os níveis dos nossos canabinoides internos do organismo eles vão caindo com o envelhecimento. Então, necessitariam de uma reposição canabinoide. Isso né, um conceito muito interessante, quer dizer, assim como a gente muitas vezes tem que repor hormônios, né, tem que repor vitaminas, a gente precisaria também de uma reposição de canabinoides à medida que a gente vai envelhecendo. Né? Interessante isso. Então, idoso seria interessante fazer essa reposição com as substâncias canabinoides por conta dessa queda natural Exato. do organismo. Né? E aí, quer dizer, a alteração nesses receptores, nesses endocannabinoides, né, estão sendo, assim, as pesquisas vêm mostrando que estão participando, né, de um grande número de condições médicas, né, que vão desde câncer, tumores, né, até mesmo doenças do sistema nervoso central, né, desde doenças neurodegenerativas, mas questões de esquizofrenia, de autismo, né, então, ou seja, quanto mais se pesquisa, né, esse sistema, mais evidências tem, né, da contribuição desse sistema canabinoide, endocannabinoide, né, em diferentes condições, em diferentes patologias. Então, todo esse sistema que você acabou de explicar faz sentido quando um paciente toma um produto contendo canabinoides para uma determinada patologia, ele acaba melhorando de outra coisa que ele nem imaginava, que ele não tinha ido atrás de tratamento. É por causa desse sistema, que na verdade parece ser uma rede integrada com todos os outros sistemas. Perfeito, Dala. Né? Então, assim, a pessoa ela pode estar fazendo uso, né, para uma condição de dor, né? Usando o canabinoide, a cannabis para uma condição de dor. E ela observa que ela melhora do humor, ela melhora do sono, né? Porque é um sistema que está modulando essas outras funções também. E é importante mencionar também, né, que como os canabinoides, né, a cannabis, ela atua num sistema endógeno, né, num sistema que existe no nosso organismo, existem também as variações individuais, né? As pessoas elas respondem de maneira própria aos canabinoides, né? Então, por isso que é tão importante a gente estudar, né, e saber identificar, por exemplo, sinais e sintomas de que essa dose do canabinoide pode estar muito baixa, pode estar muito alta, né? Porque não necessariamente a mesma dose que o seu vizinho, né, que a sua mãe, a sua irmã está usando daquele canabinoide, você pode ter a mesma condição médica, né? Mas a dose que você vai necessitar é diferente. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide, ele é próprio, ele é diferente da outra pessoa. Então, a sua necessidade de canabinoide, ela é muito particular, né? Então, as pesquisas, elas vêm avançando nesse sentido também, né? Da gente conseguir identificar essas características, né? E essas variações individuais, as variações em resposta aos canabinoides, né? Isso é muito importante porque tem pessoas realmente que têm uma baixa tolerabilidade, né? Começam um tratamento com canabinoide e às vezes por uma questão de
de náusea, né, de algum problema gastrointestinal, alguma alteração do sono, né, não seguem o tratamento. Às vezes pode ser uma questão da dose, né? Se fizesse uma adequação de dose, essa pessoa ela conseguiria ter os benefícios, né, com um menor número de efeitos adversos. E às vezes até chegar mesmo a esse ponto, né, de pessoas que são muito sensíveis e que talvez realmente aquele canabinoide ele não vai ser a melhor indicação para aquela pessoa, né? E, então até isso a gente tem que, as pesquisas elas vão avançando e vão reconhecendo. Mas então assim, né, eu gostaria de reforçar isso. Então a proibição, né, do uso né, da cannabis, ela assim, ela é né, um ponto muito limitado na história, né, de um uso milenar que a gente tem um meio século de proibição não baseado em evidências científicas e é justamente a ciência, né, o avanço científico que fez ressurgir o interesse, né, pelos canabinoides. Então, mostrando assim que realmente a gente tem que apoiar muito, né, as pesquisas científicas, o avanço do conhecimento, que é isso que vai nos dar a segurança, né, e tentar evitar erros do passado, né, de que novas decisões, né, não sejam só baseadas em questões políticas, né, mas que realmente os cientistas, né, que o conhecimento científico que já existe, ele seja levado em consideração nessas decisões. É importante ressaltar que, por mais que um brasileiro foi falar mal da cannabis lá na década de 30, né, lá nos Estados Unidos, também um brasileiro, que foi o professor Elisaldo Carlini, um cientista renomado, trouxe esse conhecimento à tona novamente. Porque, como o professor falou, foi toda uma questão política. E a planta em si, qual mal que essa planta fez até hoje? Professor, essa é uma pergunta, inclusive, recorrente. Já houve algum óbito por causa da cannabis? Bom, primeiro assim, como eu mencionei, né, a cannabis ela atua dentro de um sistema, né, um sistema endocannabinoide. E, ao contrário de outras substâncias com ação no sistema nervoso central, né, áreas que controlam funções vitais, elas têm uma sensibilidade muito baixa aos canabinoides, né? Então até esse sistema ele foi, né, aparentemente pensado nesse sentido, né? Você tem os receptores canabinoides em áreas que controlam, né, a sua fome, o seu humor, a sua memória, mas em áreas que controlam, por exemplo, a função respiratória, cardíaca no nosso cérebro, né, os canabinoides eles têm pouca ação, né? Então isso é muito interessante. Então né, você tem, né, assim, relatos de segurança no uso de canabinoides. É claro que aí onde a gente tem, né, como consequência do uso do canabinoides, pode ter uma alteração de percepção espacial, sensorial, e onde é que existiria um risco? Uma pessoa usando, né, dirigindo, por exemplo, sob efeito de um canabinoide, fazendo, né, manipulando alguma máquina de risco. Então seriam, né, acidentes, digamos, secundários do uso do canabinoide, né? Mas não que a substância chegaria no cérebro e com isso, né, você teria uma overdose e essa pessoa viria a óbito, né? Então são por efeitos secundários, né? E claro, em função da própria política de proibição, né, né, os casos, a maioria dos casos de óbito associado a cannabis e tal, envolve a questão, né, do tráfico, a questão, né, da criminalização, né, que envolve essa planta. Não da planta em si, mas de todo o contexto que essa planta traz. E também, professor, eu gostaria de questionar a respeito do uso da cannabis pelos jovens, porque a gente sabe que o nosso organismo, né, quando nós nascemos, nosso organismo é e ele vai se desenvolvendo, vai evoluindo até chegar na vida adulta, que é onde se forma todo esse processo, depois começa aí o envelhecimento. Mas nessa fase ali da passagem, né, da infância para a vida adulta, essa fase da adolescência, qual que é o principal risco do uso da cannabis nessa população? E assim, falando de uma população que não tem nenhuma patologia,
É importante ressaltar isso, porque num quadro patológico, a cannabis pode sim ser utilizada, mas sem nenhum quadro patológico, existe algum risco da cannabis no uso desse período? Sim. É importante quando a gente fala dessa fase, né, entre infância até adolescência, é uma fase, né, de muita plasticidade do sistema nervoso central, né? Então eu costumo, né, falar muito sobre isso e as pesquisas mostram isso. Então, quer dizer, diferentes áreas do sistema nervoso central ainda estão estabelecendo suas conexões, né? Então é o que a gente chama da neuroplasticidade. Isso ao mesmo tempo que torna esses indivíduos mais, digamos, eles vão ter uma maior facilidade a aprender o idioma, né, a aprender o conhecimento específico. Também aquele cérebro ele está muito vulnerável à ação, né, de substâncias, né, como o álcool, como a nicotina e também os canabinoides, né? Então, de fato, né, você tem durante esse período, né, assim, né, um maior risco. O que muitas vezes, né, e tem um trabalho recente, né, conduzindo com um grande número de pacientes, um grande número de indivíduos, né, adolescentes, que menciona algumas consequências, prejuízos cognitivos de longo prazo, né, que podem estar associados, né, numa população jovem, né, fazendo uso. E claro, a gente não pode também né, assim, generalizar, a gente tem que sempre considerar a questão de dose, né, de rotina, mas de fato, né, então, durante esse período, né, assim, o principal, digamos, consequência de longo prazo, né, de alguns estudos têm mostrado, seriam déficits cognitivos, né, e como você mencionou, claro, um risco maior em situações, né, em situações de patologias, né, que ao mesmo tempo a gente pode ter uma aplicação terapêutica da cannabis, né, se a gente, hoje em dia tem estudos com o próprio autismo, né, mas também, né, algumas relações que, né, vêm sendo estudadas, etc. Por exemplo, pessoas com uma predisposição à esquizofrenia, né, em que aí o uso da cannabis, né, poderia ser um gatilho, né, para o desenvolvimento dessas alterações. Então, né, seriam assim alguns riscos, né, associados e principalmente nessa ideia, né, de que é uma faixa etária, né, em que você, além de várias alterações que estão acontecendo, né, no dia a dia de um adolescente, entre conflitos, entre, né, já não são poucas, não são né? poucas, né? Ainda essa questão da neuroplasticidade realmente torna, né, esse jovem mais né, susceptível aí às alterações, né, de diferentes substâncias com ação do sistema nervoso central, dentre elas, né, os canabinoides. E professor, falando desses usos, diversos usos para diversos pacientes de diversas patologias, como que é o uso desses produtos, né? Como que eles podem ser utilizados? A gente ouve muito a famosa gotinha, né? O frasquinho ali que o paciente pinga as gotinhas na língua. Mas é só isso? Ou existem outras formas de administrar esses produtos com canabinoides também? Bom, né, as duas principais vias para se administrar os canabinoides são a via oral, essa que você mencionou, né? Então, os extratos, né, da planta, da cannabis, em que a pessoa ela vai ter, né, um acesso na verdade, a diferentes substâncias canabinoides, né, ao THC, ao CBD, e claro que cada um desses extratos tem uma grande variação, né, nesses constituintes. Então, a via oral, mas também pela via oral, né, hoje em dia, assim, em diferentes locais, né, você tem, assim, formas bastante criativas, né, de administrar os canabinoides. Então, existem pirulitos, brownies, né, à base de canabinoides da planta. Os famosos comestíveis, Os né? comestíveis, né? Mas, assim, a gente, né, tem que destacar que a via oral, ela acaba que, assim, a disponibilidade, né, a biodisponibilidade desses canabinoides pela via oral, ela é muito baixa, né? Então, assim, quando a pessoa utiliza pela via oral,
né, por uma série de características que envolvem essa via, né? Então, assim, é uma quantidade limitada dos canabinoides que de fato, né, vão estar disponíveis para aquele paciente, né, para aquele indivíduo. E isso é bastante interessante, ou seja, mesmo eu tendo né, por exemplo, o canabidiol, a biodisponibilidade pela via oral é em torno de 6%. Nossa. Então a gente, né, fica pensando, né, assim, pô, mesmo com uma disponibilidade tão baixa, né, por via oral, mesmo assim, né, tem efeitos tão pronunciados, né? E aí, claro, existe toda uma pesquisa, né, que envolve né, essa tecnologia farmacêutica para tentar, né, melhorar essa biodisponibilidade aí né, de canabinoides pela via oral. E a outra via, né, além da via oral, é a via inalatória. Né? Então, a via inalatória, você tem o acesso, né, ao próprio cigarro, né, da maconha, a questão de inaladores, né? Que como o professor comentou, lá no começo de 1900 e pouquinho, existiam cigarros, Sim. né? Como medicamentos, como medicamentos sendo vendidos nas drogarias, para questões de asma, algumas questões respiratórias. Exato, porque os canabinoides pela via inalatória, né, eles vão ter uma absorção mais rápida e mais pronunciada. Então o efeito acaba sendo mais pronunciado, maior, né, pela via inalatória do que pela via oral. Né, assim, só para a gente comparar, a biodisponibilidade é em torno de 10 a 35%. Né? Eu falei que na via oral é 6%, então você pode ter né, uma biodisponibilidade até 5 vezes maior pela via inalatória. Né? E claro, porque justamente, né, a nível das vias aéreas, elas são muito vascularizadas, né? Então, assim, a absorção dessas substâncias canabinoides, ela se dá de uma maneira bastante eficiente, né? Mas hoje em dia, então, inclusive estão sendo pesquisadas outras vias, né? Tem pesquisas muito interessantes na área do exercício com canabinoides, né? Que estão, por exemplo, avaliando a administração muscular, né? Transdérmica de canabinoides para recuperação muscular pós-exercício, né? Então, né, são pesquisas novas surgindo que justamente né, a gente sabe assim que a população de maneira geral e a administração de medicações de maneira geral utilizam a via oral, né, por causa da comodidade, né, etc. Mas então existem várias pesquisas com essa tentativa, né, de melhorar essa biodisponibilidade pela via oral, ou se chegar em outras vias de administração, né, que possam, digamos, aumentar até os efeitos desses canabinoides no nosso organismo. Bom, estamos chegando ao fim do nosso primeiro programa. Gostaria muito de agradecer ao professor Dr. Rui Prediger aqui presente, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, deixe o senhor à vontade, tá? Para dizer alguma coisa que tenha à vontade para os nossos espectadores. Não, só agradecer, Dala, por esse convite, né? Uma grande honra fazer parte desse primeiro programa, né? Vida longa, né? Essa proposta. Mais uma vez, agradecer, né? Por essa oportunidade de colaboração que vem ocorrendo, né? Entre a UFSC e o Instituto Dala. Eu acho que as ações que estão sendo realizadas e que estão sendo planejadas aí para o futuro realmente estão promovendo um grande diferencial, né? Como eu falei, além de divulgação científica, né? Mas treinamento de profissionais, acesso à informação de pacientes, né? Então, tudo isso é muito importante e eu tenho certeza que no futuro próximo aí, a população brasileira ela vai, né, experimentar grandes avanços aí nessa área e que bom, né, que a UFSC, né, o Instituto Dala, né, estão como parceiros aí e protagonistas, né, nessa questão de treinamento, né, de ensino que envolve os canabinoides. Então, muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Muito obrigada, professor.
E para vocês que estão nos assistindo, pessoas lindas, convido para nos seguirem no Instagram, @ufsc.endocrinologia, assim você fica sabendo de todos os nossos cursos e todas as nossas ações dentro e fora da universidade.